Graça e paz, meus amados irmãos. Amém? Muito bom, com muita alegria e muita satisfação poder estar aqui nessa noite para juntos celebrarmos ao Senhor, expressarmos o quanto o amamos, o quanto somos gratos e compartilharmos aquilo que Ele deseja falar conosco. Deus, Ele já começa a falar, né, quando a gente acorda, quando a gente se dirige para a sua casa. Ele começa preparando todas as coisas, ministrando sobre a nossa vida. E o tempo em que o Vinícius me convidou para estar aqui, até hoje, o Espírito Santo veio, né, gerando no meu coração a palavra que Ele tinha para as nossas vidas aqui nessa noite. Então, é com muita alegria que eu estou aqui, trago o abraço da Igreja Batista do Rio Grande, lá na Taquara, lá em Jacarepaguá, a igreja que, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me dado a oportunidade, né, de estar ali. E eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, a partir do verso 26. Eu quero compartilhar aqui pensando num tema, né? Transformados para um propósito e uma missão. Transformados para um propósito e para uma missão. Nós vamos ler um texto aqui, do capítulo 8, verso 26, até o verso 39. E eu quero que você acompanhe a minha versão, a versão NVI. E o texto diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles. E Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como um endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhes que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos. Pai,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. O teu Espírito, ó Pai, Senhor, tem liberdade de se mover, Senhor, sobre este lugar e sobre a nossa vida. E queremos ouvir a tua voz. Queremos receber de ti aquilo que tu desejas ministrar sobre nós aqui, Senhor, nessa noite. Senhor, fala conosco. Senhor, transforma vidas. Senhor, alcança vidas aqui para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Há uns 2 anos atrás, eu li uma frase, e essa frase ficou guardada no meu coração, na minha mente. Era um livro que falava sobre discipulado, e a frase era a seguinte: Jesus não queria melhorar os 12, ele queria que fossem transformados em outras pessoas. Ou seja, Jesus não quer apenas melhorar a nossa vida, mas ele quer transformar a nossa vida. Há uma diferença entre melhoria, mudança, para transformação. O dicionário diz que mudança é um ato ou efeito de mudar. O sinônimo de mudança é substituir. O verbo mudar traz referência a deixar uma coisa ou situação para tomar outra. Transformação é a ação e o efeito de transformar qualquer alteração no estado de um sistema. Pode-se dizer que a transformação é a passagem de um estado para o outro. Então, há uma diferença entre mudar e transformar. Você pode mudar, vou dar um exemplo aqui de mudança, você pode cortar o seu cabelo, mudar o seu visual, isso é uma mudança. A natureza nos dá um exemplo de transformação, a transformação em que nós acompanhamos na lagarta, que se torna uma borboleta. Aí existe uma transformação. E eu acredito que as pessoas, elas buscam, de alguma forma, o tempo todo, mudanças físicas, e eu entendo que é possível, né? Uma boa maquiagem muda, né, as pessoas, uma boa imersão no salão, nas lojas, e é possível que a pessoa passe por mudanças, e não há nada errado nisso. Alguns acreditam que o dinheiro pode mudar uma pessoa, e, de fato, o dinheiro pode trazer mudanças a uma pessoa. Alguns acreditam que o casamento pode mudar uma pessoa, e, de fato, um casamento pode mudar uma pessoa. Alguns acham que a religião, seja ela qual for, pode trazer uma mudança na vida de alguém. Eu também acredito que é possível, né, que uma religião possa mudar alguém. Eu acredito também que pessoas podem melhorar, se tornarem pessoas melhores, e isso é possível. Uma coisa que eu ouvi muito na pandemia, nesse momento terrível que passamos, é que as pessoas iriam mudar, né? As pessoas, elas teriam mais amor, mais fé, elas seriam menos egoístas. E eu acredito que isso não aconteceu, porque após pandemia mostra que o mundo e a sociedade continuam do mesmo jeito. Algumas pessoas, de fato, mudaram, mas outras não. Algumas pessoas mudam porque passam, às vezes, por experiências, por exemplo, de quase morte, né? E aí tem uma tendência de olhar o mundo de uma outra forma, de olhar as pessoas de uma outra forma. Eu passei por um momento desse na pandemia. Tive Covid, fui internado, 26 dias internado, 14 dias entubado, dialisei, fiz transfusão de sangue, mas, para a glória do Senhor, eu estou aqui. O Senhor fez um milagre, né? O Senhor fez um milagre. Eu mudei? Logicamente que eu mudei.
Minha visão de mundo melhorou? Logicamente que a minha visão de mundo melhorou. Passei a valorizar algumas coisas que, às vezes, no transcorrer da nossa vida, da nossa caminhada, nós vamos deixando coisas que são simples, né, para trás. Uma coisa que, abrindo um parênteses aqui, que a gente, não só no processo que eu passei de enfermidade, mas na pandemia, que a gente retomou muito lá em casa, foi o privilégio de sentar para comer em família, de fazer uma mesa, de conversar naquele momento, né? Porque a gente percebe que a vida empurra a gente exatamente o oposto disso, né? Come em horários diferentes, a gente não senta para conversar, não olha no olho do outro, não pergunta como foi o dia. E a pandemia fez com que a gente, né, valorizasse isso. Isso, para mim, mudou e foi importante. Então, entendo que as pessoas, elas podem passar por mudanças, por melhorias, mas transformação não vem pelo esforço simplesmente do homem. Eu creio que só Deus pode operar uma transformação na vida do homem. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, ele diz lá, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As versões mais antigas diz que é uma nova criação. A NVI diz que é nova criação. As mais antigas diz que é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Sejam aqueles que estão em Cristo, experimentam uma transformação, uma mudança que só a presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida do homem, pode realizar. Nenhum esforço humano simplesmente pode fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Importante entender que Cristo, Ele não faz melhorias na nossa vida, mas Ele nos transforma. Amém, queridos? Ele não quer simplesmente mudar, mas Ele quer nos transformar. Por isso que o Senhor me conduziu a esse texto aqui, porque eu vejo nesse texto uma transformação. O homem que vivia numa condição completamente escravo, escravo do pecado, escravo do inimigo, escravo do diabo, alguém que tinha perdido todo tipo de dignidade que você possa imaginar. E não só, certamente, esse homem, que a Bíblia não cita o seu nome, mas certamente a sua família também sofria, ficava envergonhada com a situação daquele homem. Mas um dia, esse homem teve um encontro com Jesus. O texto diz que Jesus, ele atravessa o mar da Galileia. Se você ler o texto aqui anteriormente, os versículos, você vai ver que quando Jesus passa o mar da Galileia, foi exatamente aquele momento em que eles enfrentam uma tempestade muito grande. Jesus está dormindo na polpa do barco, e os discípulos vão lá e acordam a Jesus, dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Jesus se levanta e diz, homens de pouca fé, por que vocês estão falando isso? Jesus dá uma ordem ao mar e ao vento, e a tempestade acaba, há uma bonança. O Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que tem todo o poder, dá uma ordem. E o texto vai nos dizer que aqueles homens ficaram admirados, apesar de serem discípulos de Jesus, estarem caminhando com Ele, vendo tanta coisa, mas ficaram admirados com a ordem simplesmente que Jesus deu, e tudo mudou. Quando eles chegaram do outro lado, e o texto nos diz, quando ele entrou naquela região, a palavra nos diz que aquele homem foi na direção de Jesus. E o texto nos diz que aquele homem se prostra. Na realidade, aqueles espíritos malignos que estavam naquele homem, porque Jesus vai perguntar a ele qual era o nome dele, ele diz que o nome é Legião, mas não era o nome da pessoa, mas quem falava era o espírito maligno que estava nele. E Legião, certamente você sabe, Legião era uma guarnição do exército romano, que era composta aproximadamente de 6.000 soldados. Então,
existiam pelo menos 6.000 demônios naquele homem. E ele se prostra diante de Jesus, e ele ainda diz: filho do Deus Altíssimo, filho de Deus, o que está fazendo aqui? Vem me perturbar, vem me atormentar. Porque Jesus tinha dado ordem para que aquele espírito saísse daquele homem. E o texto, no seu desenrolar aqui, vai dizer que aqueles demônios que Jesus permitisse que eles entrassem numa manada de porcos que estava próximo, e Jesus assim permite, e eles saem, entram na manada, e a manada se joga do precipício, e os porcos morrem afogados no mar. Depois eu vou dizer qual o sentido também de Jesus ter permitido que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem naqueles porcos e eles morressem. Mas, enfim, Jesus, põe enquanto Jesus um homem, sem roupa, morando num cemitério, ninguém podia dominá-lo. O texto nos diz que ele era preso por correntes, mas a força demoníaca que estava nele rompia tudo. O livro de Mateus, no mesmo relato, vai dizer que as pessoas tinham medo de passar onde aquele homem estava. No Evangelho de Mateus fala-se sobre 2 homens, mas o texto faz referência que as pessoas tinham medo. Então, aquele que foi ao encontro de Jesus estava preso nas trevas e sem nenhuma dignidade. Mas o encontro dele com Jesus gerou na vida daquele homem transformação. Ele foi liberto, ele foi transformado, ele foi alcançado pelo poder de Jesus. Certamente muitas pessoas tentaram ajudar aquele homem a ter uma mudança na sua vida. A família, os amigos, a cidade. Muita gente pensou em fazer alguma coisa, mas ninguém conseguiu mudar a situação dele. Apenas o encontro dele com Jesus. Foi possível que aquele homem encontrasse a libertação. E através da sua libertação, através do seu encontro com Jesus, uma transformação. Eu quero aqui separar, num texto que lemos, 3 coisas que vão revelar que aquele homem, de fato, foi alcançado por Jesus e foi transformado por ele de uma forma extraordinária. O verso de número 35 diz assim: que o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Eu quero compartilhar aqui com você essas 3 coisas. Percebam aqui que os homens da cidade vieram até onde Jesus estava. Sabe por quê? Porque quando a manada de porcos caiu no precipício, aqueles que cuidavam da manada dos porcos foram à cidade e contaram o que havia acontecido, não apenas com aquele homem que estava endemoniado e agora estava liberto, mas com os animais que eles estavam ali cuidando. É importante a gente entender que aquela é uma religião de gentílica, né? Até pela a base da economia daquela cidade era a criação dos porcos. Não sei se você sabe, mas Roma era um grande consumidor de carne de porco, algo que para o judeu era imundo. Então, ali não existia predominância judaica, mas gentílica apenas. E quando os porcos caem no precipício, aqueles homens vão à cidade, contam o que aconteceu. O texto faz referência da cidade e do campo. E diz, e eles foram até onde Jesus estava. E quando eles chegaram lá, eles encontraram aquele homem que andava nu, que andava pelo cemitério, que as pessoas tinham medo, agora sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. É uma primeira coisa, aquele homem estava sentado aos pés de Jesus. E não existe lugar melhor para que o homem possa estar do que não seja estar aos pés de Jesus, aos pés do Mestre, aos pés do Senhor, aos pés do nosso Salvador. Não existe um outro lugar melhor, querido. Estar aos pés de Jesus nos traz uma ideia de submissão, nos traz uma ideia de
um lugar de aprendizado, de dependência de Deus. Estar em Cristo, estar aos seus pés, é reconhecê-lo como Senhor e como Salvador. Eu lembro da história lá, quando Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro. Lucas, capítulo 10, verso 38, 39 a 42, relata isso. O texto diz que Jesus vai àquela casa, Lázaro está fazendo sala para Jesus e Marta está cuidando das coisas. E ela está ali, anda por um lado, cuida de uma coisa, de outro, preparando certamente o jantar para Jesus, mas Maria, o texto nos diz que está aos pés de Jesus. E Marta chega um certo momento e vai a Jesus e diz: Senhor, pede para que ela a me ajudar. E o texto nos diz que Jesus não poderia, ele disse: eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque ela escolheu a melhor parte, e eu não vou lhe tirar isso. A melhor coisa na nossa vida, a melhor escolha que o homem pode fazer é estar aos pés de Jesus. É viver a sua vontade, é viver a sua palavra, é ouvir a sua voz. Jesus transforma vidas e circunstâncias, querido, para que estejamos aos seus pés. E nós temos o privilégio, aqueles que foram alcançados e transformados com Jesus, de vivermos isso todos os dias da nossa vida. Amém? Como Jesus mudou aquele homem, Jesus, ele tem o poder de mudar, de transformar. Onde há ódio, ele transforma em amor. Onde há desespero, ele transforma em paz. Onde há desesperança, ele traz a esperança real e verdadeira. Isso é estar aos pés de Jesus. A segunda coisa que o texto nos diz é que eles viram aquele homem vestido. Certamente eles nunca tinham visto mais aquele homem vestido, a não ser nu. Aquele homem havia perdido toda a sua dignidade, né? Andava nu pelo cemitério, estava à margem não só da lei, mas também da decência. Mas o encontro com Jesus mudou a vida daquele homem. Ele recebeu uma roupa. E o sentido ali do vestido, da roupa, não é apenas o sentido físico. Eu entendo que vai além disso. Vai além disso. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, querido, nós somos revestidos do Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor está em nós. Nós recebemos uma nova roupagem. Você lembra lá da parábola do filho pródigo? Lucas, no capítulo 15, a partir do verso lá, se eu não me engano, 20, Jesus vai contar essa parábola. É a parábola de um pai de 2 filhos, e o filho mais novo, um certo momento da sua vida, toma uma decisão de ir embora e pede a parte que lhe cabia, a herança da família. É interessante que ele tinha o direito, mas o pai, se quisesse, ele poderia ter o direito de não dar a parte que cabia ao filho. Sabe por quê? Porque o pai estava vivo. O pai não tinha morrido. Como ele ia receber uma herança de um pai vivo? Mas o pai deu a ele, né, exatamente a parte em que cabia aquele filho mais novo. Ele foi. Gastou tudo. A Bíblia nos diz que ele gastou tudo. Com prostitutas. Gastou tudo, nos bares, nas boates. Gastou tudo que o pai havia construído, e ele chegou ao fundo do poço. Ele foi cuidar, sabe de quê? De porcos. Eu disse aqui que o porco é um animal imundo para um judeu. E ele chegou ao fundo do poço, porque ele teve vontade, porque ele não tinha nem o que comer, e ele pensou em comer a comida do próprio porco. Mas ali, ele pensou: eu tenho um pai, meu pai tem uma casa, os empregados do meu pai estão numa condição melhor do que a minha. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele pensou: eu não sou digno, né, de ser mais o filho do meu pai. E ele foi caminhando para casa, decidido de chegar diante do pai e dizer: pai, me perdoa, eu não sou digno de ser o teu filho, me recebe pelo menos como seu empregado.
O texto diz que ele vai embora, e quando ele entra, eu fico imaginando que quando ele entra naquela fazenda, pelos portões daquela fazenda, certamente aquele pai está sentado na varanda daquele grande casarão, olhando para o caminho, esperando que o filho um dia pudesse retornar, e aquele dia acontece. O Senhor faz assim com a gente, querido. O Senhor nos ama tanto, nós somos amados do Senhor, mesmo quando tomamos caminhos que não estão de acordo com a sua vontade, nós temos um Deus que nos dá oportunidade de mudança, oportunidade para voltarmos, para estarmos novamente na casa do Pai, para estarmos novamente em comunhão com o Pai, para vivermos de uma forma intensa com Ele. E o texto nos diz que aquele homem, quando vê o seu filho, ele sai de onde ele está e ele corre na direção do seu filho. Eu penso que, junto com ele, os empregados do seu pai correram também junto. E aquele pai, quando encontra aquele filho, o abraça, o beija, e o pai já dá uma ordem, diga: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Existe um sentido ali para isso. Meio que o calçado é porque um escravo é que andava descalço. E o pai estava dizendo para ele: eu não quero você como escravo, mas eu quero você como um filho, porque você é o meu filho. Colocou nele um anel, aquele anel era da família. Aí o sentido é de paternidade. Nós pertencemos ao Senhor, querido. Nós somos dele. A Bíblia nos diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Temos um Pai, o Pai Celestial. E a palavra nos diz que ele vestiu uma nova roupa. Olha aí. Novamente a figura da roupa. Mudou aquele filho que estava perdido, agora foi encontrado, foi achado, retornou para casa. É assim que o Senhor faz. Jesus traz dignidade àqueles que creem nele. O inimigo, o pecado, o sistema mundano nesse mundo, traz ao homem a falta de respeito, a desonra, a vergonha, a exposição na imoralidade. Mas Jesus é aquele que muda isso tudo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu fiquei pensando sobre as mulheres. Uma coisa que eu mais admiro no Evangelho foi aquilo que Jesus fez pelas mulheres. Porque o contexto em que Jesus nasce e vive o seu ministério é um contexto em que a mulher não era valorizada. A mulher era vista como um objeto, simplesmente como uma propriedade do homem. Mas Jesus veio e mudou isso. Jesus veio e trouxe dignidade para a mulher. Jesus chamou 12 homens, mas as mulheres participaram de uma forma ativa do seu ministério. Jesus deu valor à mulher que ela precisa ter, que de fato ela tem. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor continua fazendo isso. Mulheres têm sido usadas, têm sido instrumentos nas suas mãos para a proclamação do seu reino. Mulheres que têm entendido o valor que elas têm e têm influenciado nessa sociedade, que tenta desvalorizar, tirar da mulher o valor que de fato ela tem. Terceira coisa que eu quero pensar aqui com você, o relógio corre rápido aqui. A terceira coisa é perfeito juízo. Então, o texto diz que aqueles homens, quando chegaram, viu que aquele homem estava sentado aos pés de Jesus, estava vestido. E agora, a expressão que eles usam é que ele estava em perfeito juízo. Jesus muda, Jesus traz sanidade mental, Jesus restaura a mente. Até porque, quando nós estamos em Cristo, nós recebemos a mente de Cristo, mente sã. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
nós temos mentes transformadas em Cristo Jesus. E uma coisa, querido, que é muito interessante, a Bíblia diz que nós somos loucos, né? Hoje, eu e a minha esposa pegamos o elevador, uma vizinha que é cristã também, e ela falou isso, ela falando da questão do evangelho, ela disse, meus filhos dizem que eu sou louco. E eu disse, realmente, nós somos loucos. A Bíblia diz que o evangelho é loucura. E nós somos loucos, mas nós somos loucos em perfeito juízo. Porque temos a mente de Cristo, temos a presença dele na nossa vida, querido. Amém? Mas aquele homem foi transformado para um propósito de vida. Verso de número 38 do capítulo 8 diz assim: o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora. E aqui o texto nos traz uma coisa que é extremamente profunda para mim nesse texto. Aquele homem não apenas foi liberto, não apenas foi transformado por Jesus, mas ele encontra um propósito de vida. E sabe qual é o propósito de vida que ele encontra, querido? O propósito de vida não é que ele queria ser bem-sucedido, não era apenas ser uma pessoa rica, mudar de cidade, conhecer algum outro lugar, ou viver alguma outra coisa qualquer no sentido material. Mas o propósito de vida que ele entendeu é de ser um discípulo de Jesus, de ser um seguidor de Jesus. Em Cristo, nós encontramos um propósito de vida, sermos discípulos de Jesus. Esse é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós como seus filhos e como seus discípulos. A verdade de que sou discípulo deveria ser a verdade mais essencial na minha realidade e identidade. Tudo na vida cristã flui a partir dessa verdade real e praticada. O discípulo vive para aquele que é o seu mestre. Tudo que enxergo, percebo, penso, avalio é diferente se lembro que sou discípulo de Jesus. Se você não encontrou um propósito para a sua vida, eu quero dizer que esse propósito está em Cristo Jesus. Ele é o nosso propósito. Aquele homem encontrou o seu propósito, que era seguir a Jesus. Ele sentou naquele barco e disse, eu vou contigo, Senhor, porque não há sentido nenhum para a minha vida, né, a não ser te seguir. Ele encontrou um propósito. Mateus capítulo 6, verso 33, no Sermão do Monte, Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a principal coisa na nossa vida. E ser um discípulo de Jesus, isso não acontece ou não deve acontecer apenas em alguns momentos da nossa caminhada. Não simplesmente na quarta, não simplesmente no domingo, o dia que a gente se reúne, mas todos os dias, querido. Quando nós nos levantamos, nós precisamos entender que somos discípulos de Jesus, que temos o privilégio de ter comunhão com Ele, ter um relacionamento vivo e real com Ele, que o Espírito Santo, habita em nós. A palavra nos diz, Efésios capítulo 1, verso de número 13, diz lá, ouvindo o Evangelho da verdade e crendo, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor de Deus para a sua redenção, para a sua salvação. O Espírito mora em nós, nós somos o templo do Espírito, a presença do Espírito é real. Nós saímos aí de uma comemoração de Natal, e nós ouvimos várias vezes a expressão, o Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E esse precisa ser de fato o nosso propósito, nosso maior propósito, a principal coisa da nossa vida, sermos discípulos de Jesus. Mas aquele homem não apenas encontrou um propósito, mas ele encontrou também uma missão. Porque quando nós encontramos o propósito, junto dela vem a missão. O verso 39, Jesus disse para ele, volte para casa e conte o que Deus lhe fez. O Evangelho de Marcos também cita
citando esse fato, ele diz lá, Marcos 5:20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Sabe qual era a missão? Fazer discípulo. Jesus disse para ele: agora você encontrou um propósito na sua vida. Agora o seu propósito de vida você já sabe, é me seguir, é ser o meu discípulo. Mas agora você tem uma missão a partir desse propósito. Jesus disse: você vai ficar aqui. Ele estava numa região conhecida ali como Decápolis. Decápolis eram 10 cidades. E Jesus disse: você vai ficar aqui. E você vai contar aos seus amigos, você vai contar às pessoas na sua casa, você vai contar às pessoas da sua cidade, das outras cidades, aquilo que eu fiz na sua vida. Ou seja, você vai testemunhar acerca de mim. Essa é a missão que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, conhecemos bem a grande comissão. Diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma coisa muito interessante nesse texto aqui, porque muitas vezes algumas pessoas se detêm nesse texto na palavra vão, porque Jesus disse: portanto vão e façam. E tem muita gente que acha que a ordem de Jesus está no id, está no ir, vão. Mas a palavra no original, lá no grego, não está no imperativo. O verbo no grego, para a palavra, para a tradução vão aqui, é uma voz média, né? É um verbo indefinido, indeterminado. Não é um verbo de ordem. Mas o verbo imperativo aqui é façam. Quando Jesus disse façam discípulos, Ele está dando uma ordem. Então, se a gente fosse aqui com um entendimento melhor na tradução desse texto, a gente poderia dizer assim: seguindo a sua vida ou caminhando, ou seja, indo, façam discípulos. Vivendo a sua vida, façam discípulos. Aquilo que você, por onde você passar e onde você estiver, faça discípulo. O imperativo do Senhor, a ordem dele é fazer discípulo. E essa é a missão mais essencial na vida de todo discípulo: fazer discípulos. E nós fomos chamados para isso, para fazer discípulo. Então eu quero deixar aqui para você nessa noite que nós fomos transformados para um propósito, para uma missão. O propósito é seguir a Jesus. Se você está aqui nessa noite, mas você ainda não tinha entendido o propósito de Deus para a sua vida, o Senhor está dizendo aqui para você hoje, pelo Espírito Santo de Deus, que o propósito que Ele tem para a sua vida é que você se torne um discípulo dEle, que você se torne um seguidor de Jesus, que você o reconheça como Senhor e como Salvador da sua vida, reconheça aquilo que Ele fez por você naquela cruz, onde Ele entregou a vida dEle por você e por mim. Porque quando a gente olha para a cruz, o sentimento que vem no meu coração é amor. Porque aquilo que Jesus fez por nós, só se expressa através de um amor, como o amor de Deus. Mas talvez você um dia entregou a sua vida para Jesus, mas você não entendeu a dimensão e a intensidade do que é ser um discípulo de Jesus. Talvez você tem caminhado na sua relação com Cristo, vivendo apenas de momentos, vivendo apenas, de flashes de uma relação com Ele. Mas o Senhor nos chama para vivermos de uma forma intensa com Ele, em todos os momentos, em todos os lugares, todos os dias, em tudo que nós estamos envolvidos. Nós precisamos de viver como discípulos de Jesus, nós precisamos pensar como discípulos de Jesus, nós precisamos agir como discípulos de Jesus, nós precisamos fazer escolhas como discípulos de Jesus, nós precisamos influenciar pessoas e essa sociedade como discípulos de Jesus, porque esse é o propósito de vida que Ele tem para mim e para você, sermos discípulos de Jesus. E sendo discípulos de Jesus, nós temos uma missão. E essa missão não é restrita para alguns.
mas é uma missão para todos nós. Senhor, o texto nos fala aqui a todos nós, quando ele diz, portanto, vão e façam. Ele não está setorizando uma ordem, mas é para todos. Jesus disse para aquele homem, liberto, transformado, agora vivendo algo completamente novo, se tornando uma nova criatura, deixando as coisas velhas e vivendo novo, entendendo que ele tinha um propósito de vida, mas também a partir dali tinha uma missão. A missão dele era de fazer outros discípulos. E às vezes a gente acha... uma vez uma pessoa falou, pastor, mas como é difícil, eu não tenho muito conhecimento bíblico. Uma coisa que a gente aprende é que para a gente compartilhar acerca do grande amor de Jesus, a gente não precisa ter um curso teológico, a gente precisa ter bacharelato em teologia. Nós precisamos contar aquilo que Jesus fez na nossa vida. A gente aprende que a gente precisa testemunhar, como a gente testemunha. A gente pensa em 3 coisas na vida da gente. Primeiro, quem eu era antes de Jesus. Segundo, o que Jesus fez na minha vida. Terceiro, quem eu sou a partir do momento em que Jesus entrou na minha vida. O que Ele fez na minha vida. E todo mundo que ele tem uma história de transformação, de restauração. E quando você compartilha isso com alguém, talvez... quando você compartilha isso, você não vai citar nenhum texto, talvez você não lembre de nenhum texto, mas você tem a maior experiência que alguém pode ter, que é um encontro com Cristo Jesus. E você pode compartilhar isso. O texto diz que muitos ficaram admirados com o testemunho daquele homem. E quando nós testemunhamos aquilo que Jesus faz na nossa vida, nós vamos impactar pessoas. E pessoas vão entender que elas também têm um propósito de vida. E o propósito é Jesus.